Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo SARI 11, é o Santander Renda de Aluguéis, fundo de investimento imobiliário. Então fique conosco para saber as informações aí do fundo em fechamento aí no mês de junho. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então. Fundo SARI 11, fundo de lajes corporativas e logística, né? Então, um fundo que atualmente investe em imóveis 100% no estado de São Paulo, apesar da objetivo dele ter aqui como investimento também imóveis no estado do Rio de Janeiro. Fundo que fechou junho a um valor de mercado de 64,69, mas atualmente fechou aí essa última semana aí, dia 21 de julho, cotado em torno de R$ 61,50. Bom, essa queda se deu principalmente pela queda aqui do rendimento mensal do fundo, né, que foi para 59 centavos, pagou no último dia 14, mas tem outras informações importantíssimas que você precisa saber aqui no relatório, então fique conosco. Patrimônio líquido do fundo, 873 milhões, mas chega em torno de 1,2 bilhões em ativos. O fundo tem uma alavancagem bem alta, atualmente está com 43.400 cotistas, que segue crescendo, tá? E fundo que iniciou lá em dezembro de 2019. Eu sou cotista, inclusive, do fundo, né? Em torno aí, um pouco mais de um ano, cotista do fundo. Em torno de 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário alocado no SARI 11. Taxa de administração, 1,25%. Aqui taxa de administração, gestão, escrituração, está tudo embutido. Não tem taxa de performance. Vamos lá então ver outras informações aqui do fundo, comentários do gestor. Então o fundo ele fala aqui sobre a distribuição de 59 centavos, um dividend yield anualizado de 11,5%, considerando aí o valor então de fechamento, e teve uma desvalorização no mês de junho de 3,2%, basicamente aqui no valor de mercado, né? E está quase 32% abaixo do seu valor patrimonial. Não quer dizer, o fundo está descontado em relação ao seu patrimônio, não quer dizer que está barato, tá? O fundo não quer dizer que está barato, mas está aí a 32% abaixo do seu valor patrimonial. Possui aqui atualmente 70 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído, que tem essa frase aqui meio que padrão, né? Que vai distribuir gradativamente assim que as áreas disponíveis para alocação sejam ocupadas. Mas, basicamente, eu nunca vi distribuir esse resultado acumulado aqui desde que acompanho o fundo. Tá? Então, tem um resultado acumulado aí bem considerável, mais de um mês, né, de distribuição aqui de resultado acumulado. E dentro aqui do portfólio de imóveis, ele fala que os locatários permanecem adimplentes e também não tem atraso nos seus vencimentos. Em relação ao WT Morumbi, tem aqui alguns fatos aqui de desocupação, por exemplo, em 21 de junho teve a divulgação do fato relevante, que acho que inclusive a gente falou aqui a gente falou com certeza aqui junto com outro relatório, a intenção de devolução antecipada das unidades 1401 e 1501B, mais de 3 mil metros quadrados, então tem aí o aviso prévio a ser cumprido, multa de rescisão antecipada, né, devolução do desconto concedido em relação a esse contrato, que eu acho que é da Brookfield Group, e o impacto financeiro só ocorrerá a partir de junho de 2024, tá? Grava essa data. Adicionalmente aqui ele fala sobre um outro fato relevante que foi feito lá em março, referente à BRK ambiental. Ele informa aqui que ainda não teve a desocupação da empresa, ela segue pagando, honrando com os aluguéis, tá? E está sendo tratada aí uma nova data de saída e o formato de devolução. Ainda falando sobre o WT Morumbi, em junho eles liquidaram o saldo remanescente da rescisão dessas unidades aqui, né? Se quiser saber mais informações, clique aqui. E eles reforçam que isso já foi distribuído nos últimos 16 meses, né? Ao longo dos últimos 16 meses, tá? Não vi isso aqui, não reparei, mas já distribuiu o saldo dessa rescisão aqui antecipada.
E ele fala sobre a comercialização dos andares, né? Dos andares, não dos andares vagos, né? Ele falou aqui dos andares vagos, mas tem duas negociações de prorrogação de prazo de locação, uma negociação de expansão e apenas uma negociação avançada de nova locação. Então essa informação aqui é do andar vago, né? O restante são tratativas de prorrogação e de expansão de espaço. Sobre o Work Bela Sintra, ele fala aqui que recebeu o primeiro aluguel corrigido pelo IPCA da Sinqia, que é um dos locatários aí do fundo, do imóvel. E essa justificativa aqui que eu acho que ficou muito vaga, não corresponde a essa queda substancial da expectativa de distribuição. Ele fala aqui que o SARI 11, considerando o cenário de novas vacâncias, atual ocupação do portfólio, assim como o resultado acumulado de 70 centavos por cota, a expectativa de distribuição de rendimento mensal no segundo semestre será de 45 e 50 centavos. Então vai estar entre esse intervalo aqui, queda de mais de 20% na expectativa de distribuição, que estava entre 60 e 64 centavos. Não vejo motivo para isso aqui, já que tem resultado acumulado. Tem aí a rescisão, o impacto financeiro dessa devolução aqui do WT Morumbi do 1401 e do 1501 só tem impacto financeiro a partir de junho de 2024, né? Então, alguma coisa não foi informada ou o relatório não está sendo claro em relação a esse impacto, né? Essa é a minha opinião. Eu não vejo justificativa dentro do relatório para reduzir tanto assim a expectativa de distribuição. Inclusive foi uma pergunta lá no nosso grupo do Telegram, se inscreva lá, também converse, né, se antecipe lá conosco lá nas informações. E o número de cotistas do fundo cresceu 2,7%, cresceu mais de 1.100 cotistas aí em relação a maio, tá? E atualmente está com 43.500 cotistas na sua base. Vamos mais para baixo então, falar sobre a carteira de ativos. Não teve alterações relevantes aqui em relação ao último relatório. O principal imóvel em relação à receita continua sendo WT Morumbi, em relação à ABL locável continua sendo Santo André. Em relação à receita em relação à atividade dos inquilinos também continua sendo serviços e bens de consumo. Mais para baixo a gente verifica a participação, a distribuição da receita por inquilino, o principal que é a Brookfield Group ainda, né, seguida da Unilever e WeWork. E aqui mais para baixo a gente vê o histórico de vacância, o fundo então com 11,3% de vacância, com encerramento aí em junho, né? Essa vacância aqui é a vacância física e essa preta aqui é a vacância financeira. Então o que vai cair aí provavelmente no próximo semestre será a vacância física. A vacância financeira ainda vai ter aí um refúgio até o meio do ano que vem praticamente, né? Em relação aos galpões logísticos, não tem vacância alguma. O principal indexador ainda dos contratos é o IGPM, quase 70%. Em relação aos vencimentos dos contratos, a maioria vence 60%, né? Vence em 2027, né? Então, e aí nas revisionais, muitas acontecem agora em 2023. Mais para baixo a gente fala aqui sobre a estrutura dos ativos. Então o fundo tem um ativo indireto, que é o WT Morumbi, que inclusive o outro fundo que tem é o HAAA, né? HAA11, tem 25% e o fundo aqui tem 75% do WT Morumbi, que é adquirido através desse fundo de investimento imobiliário, e os outros três imóveis são imóveis diretamente aí do fundo. Mais para baixo a gente verifica a carteira de ativo. Então o fundo tem, como eu falei, praticamente 1,2 bilhões em ativos, o restante aí em passivo, que reduz, inclusive dá o patrimônio líquido de 174 milhões de reais. O fundo tem 308 milhões de alavancagem de dívida, né, só do WT Morumbi, e mais 29 milhões aí de outras obrigações ou outros passivos. Mais para baixo a gente verifica aqui as informações contábeis, informações da alavancagem do fundo também aqui, né, em relação a esse do WT Morumbi, né, a taxa de indexação, IPCA mais 6%, saldo devedor está em 308 milhões de reais. E das informações contábeis não teve muito impacto aqui, na verdade, nas receitas, 7,8 milhões, praticamente em linha com o que tem acontecido nos últimos meses, despesas também. E o fundo aí com uma alavancagem também não teve muito impacto também, né? Tá reduzindo inclusive 1,501,
né? IPCA em queda nos últimos meses, então também reduzindo um pouquinho aqui a despesa com juros dos CRIs. E resultado de 5 milhões e meio, o fundo distribuiu um pouquinho menos, fez 1 centavo de acúmulo aí de resultado não distribuído, né? E distribuiu então 59 centavos por cota. Aqui então a gente verifica a distribuição de rendimentos, né? A gente vê a redução aqui gradativa desses rendimentos. Vamos ver o impacto que vai ter aí para o próximo mês, se vai distribuir já dentro daquela guinda de distribuição. Vamos observar a receita, se vai cair, né? O outro relatório vai nos dar aí uma temperatura do que será o próximo semestre, essa é a verdade. Em relação à liquidação aqui, liquidez do fundo no mercado, 32 milhões e 600 mil foi o volume de negociação no mês de junho, 1 milhão e meio foi a média diária. E mais para baixo a gente vai verificar aqui a evolução dos cotistas também, né, que foi de 2,7%, aumentou aí um pouco mais de 1.000 cotistas de maio para junho. E no portfólio de imóveis, aqui estão as localizações, né, os lajes corporativos de São Paulo estão localizados aqui, né, próximos ao Centro Velho, que fica por aqui, né, Centro Velho, principal centro de São Paulo, né. Então o Work Bela Cinta fica mais próximo e aqui é o WT Morumbi, um pouquinho mais distante aí do centro de São Paulo. E aqui são as fotos, né? Então o fundo tem 75% de participação no WT Morumbi, é o que tem mais valor dentro dos ativos do fundo, né? Adquirido aí em dezembro de 2020. E o fundo está com uma vacância lá nesse imóvel de 12,8%. O outro é o Work Bela Sintra, um pouco menor o valor, né? 100% de participação, imóvel direto do fundo, não tem vacância. E os outros dois são imóveis de logística, né, localizados mais distante da capital, do centro de São Paulo, né? Um aqui em Santo André e outro em Barueri. Aqui são os dois imóveis, são monousuários, né, monoinquilinos na verdade. São as avaliações aqui embaixo. O fundo tem 100% de participação em imóveis diretos e não tem vacância atualmente. Aqui é a carteira de fundo de investimento imobiliário que o fundo tem, que é adquirido em mais de um ano, né? 17% da carteira estão alocado nesses fundos aqui, onde o fundo colocou o valor da última emissão de cotas, colocou nesses imóveis, nesses fundos de investimento imobiliário aqui que estavam dando aí rendimentos extraordinários, né? O IPCA estava alto na época, o fundo teve aí um ganho muito interessante de receita nesses fundos aqui. Então, atualmente permanece na carteira. E para encerrar aqui, o fundo então encerrou junho a uma cota patrimonial de 94,61 e mais de 9 milhões e 200 mil cotas emitidas, fundo que tem desde dezembro de 2019. Né? E aqui estão as outras informações aqui que a gente já falou, inclusive lá em cima, em relação ao fundo, ok? É isso aí então. SARI 11, Fundo de Investimento Imobiliário, relatório de junho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vejo motivos aí para guindas, pelo menos no relatório gerencial, para essa queda relevante aí de mais de 20% na expectativa de proventos para o segundo semestre. Coloque nos comentários as suas opiniões, ou então se inscreva no link do nosso grupo do Telegram, converse conosco lá no Telegram também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.